Não há outro como o nosso Deus, somente o nosso Deus é santo e poderoso. E poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida, infinitamente mais na vida da igreja, na nossa família e na nossa casa. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você nesse momento. E hoje eu quero usar um texto da palavra do Senhor que se encontra lá no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Muitos de vocês já ouviram falar a respeito de Naamã. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. A Síria, ela acabou invadindo o povo de Israel, o povo de Deus, e acabou tomando algumas pessoas como escravos. E entre os escravos e escravas, uma menina foi levada como escrava e foi vendida como escrava, adquirida por Naamã, e onde foi servir a sua esposa, trabalhar e servir a sua esposa. Naamã, ele fica doente, ele acaba adoecendo de lepra, e a lepra era uma doença terrível e definitiva, a pessoa não tinha como curar-se de lepra naquele momento. Hoje, conhecido como hanseníase, tem tratamento, tem cura. A maioria dos tipos de lepra hoje tem de hanseníase, tem tratamento e tem cura. Mas na época, uma pessoa que ela acabava ficando doente de lepra, ela estava condenada mesmo à morte. Apenas ela tinha que esperar até que aquilo se concretizasse, mas já era vista pela sociedade, já era vista até pela sua família como alguém que já não tinha mais esperança e que já estava condenada à morte. Né? O texto bíblico, vamos ler o texto bíblico, depois nós vamos partilhar. Hoje eu quero olhar esse texto numa outra perspectiva. As pessoas sempre, quando utilizam esse texto, a maioria das pessoas, a maioria das vezes que a gente ministra, a gente sempre presta bastante atenção na cura de Naamã, em todo o processo e como que Deus moveu e transformou a sua vida. Mas hoje eu quero convidar você para a gente ter um outro olhar para esse texto. Eu quero olhar com você sobre a vida desta menina, uma menina que não tem nome, não aparece o nome dela, mas é uma menina que foi trabalhar como escrava, ela era do povo de Deus, ela tinha fé em Deus, e ela foi trabalhar como escrava, acabou sendo levada como escrava e foi trabalhar na casa de Naamã e servia a esposa de Naamã. E também acabou cuidando de Naamã quando Naamã ficou doente de lepra. E essa menina tem um papel extraordinário para que Naamã alcançasse a cura. Vamos ler o texto bíblico? 2 Reis, capítulo 5, os versos de 1 até o verso de número 5. Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir à mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Agora os versos 14 e 15. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Então, Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Uma palavra tremenda, um agir de Deus sobrenatural na vida desse homem. Deus fez um milagre extraordinário na vida de Naamã. E não apenas um milagre na vida de Naamã, mas o que aconteceu com este homem tornou-se um testemunho exponencial, um testemunho tremendo do poder e da graça de Deus. Maravilhoso
a gente perceber o que Deus fez na vida desse homem. Mas nós devemos olhar para os detalhes desse texto. E os detalhes desse texto são muito mais importantes até mesmo do que a cura de Naamã. A cura de Naamã, na verdade, é uma consequência. É uma consequência do cuidado, do zelo de uma menina, de uma moça, que mesmo numa situação adversa, ela se atreve a continuar servindo ao Senhor e adorando a Deus. E essa palavra me veio ao coração hoje. Eu recebi um vídeo de uma pessoa que foi curada, foi o Ney, o presbítero Ney, que postou no grupo do acampamento, aqui da nossa igreja, que organiza o acampamento. Ele postou um vídeo onde tem um homem, e ele fala muito emocionado, ele fala que ele foi curado do coronavírus, e ele passou por um processo bem complicado lá nos Estados Unidos, e ele conta a experiência dele, e ele diz que quando ele chegou lá, ele estava desesperado, achando, crendo que ele iria morrer, tendo a certeza de que ele iria morrer, sentindo dores terríveis, uma complicação muito grande com ele, e ele estava desesperado. E disse que ele estava lá, no seu desespero, de repente, sem poder receber um pastor para orar por ele, um padre, sem poder ter a família perto, estava completamente isolado. E ele estava lá no desespero dele. De repente, passou ali pela porta um faxineiro, uma pessoa que limpava aquele local e estava limpando por ali e tal, e um homem temente a Deus, um homem cristão, um servo de Deus. Ele não sabe o nome, no vídeo ele diz que ele não conhece, ele não sabe o nome do faxineiro, mas aquele homem que estava limpando aquele hospital, e com tanta simplicidade, com tanta humildade, foi um instrumento poderoso de Deus para a cura desse homem. E ele conta que o faxineiro estava passando por ali, de repente parou, olhou para ele e falou para ele que ia ficar tudo bem, e falou para ele que Deus estaria agindo na vida dele, que Deus estaria abençoando e curando a vida dele, e se propôs, inclusive, a fazer uma oração. E fez uma oração lá da porta, porque não podia se aproximar daquele homem. Fez uma oração e disse que todo dia passava e abençoava a vida daquele homem. Um dia, o homem começou a melhorar, e ele percebeu que ele começou a melhorar depois que ele recebeu esta oração, depois que ele recebeu esse carinho de alguém que ele não conhecia, de um faxineiro que estava limpando aquele local. E ele conta que ele começou a dar vontade nele, porque não tinha vontade de comer nada e tal, por causa da enfermidade, mas ele conta, isso aconteceu agora, esses dias, e ele conta que ele estava com vontade de comer chips, tomar um refrigerante, alguma coisa, tomar uma coca e comer um chips. E aí diz que, num dia, aquele homem, o faxineiro, simplesmente aparece lá com um saco, né, um pacote tipo esse pacote de pão, né, esse pacote de papel, e dentro desse pacote, algumas coisas ele chegou e entregou para esse homem. Ele diz, olha, e ele ainda entregou e disse, isso aqui é Deus que está mandando para você, é um presentinho de Deus para você. E na hora que ele abriu, e ele fala chorando, emocionado, depois eu vou colocar esse vídeo aqui na página da igreja para você ver. Depois você olha na página da igreja, eu vou colocar esse vídeo para você. E ele, então, na hora que ele abre aquele pacote, tinha lá 2 laranjas, tinha lá uma Coca-Cola e tinha lá um pacote de chips. Que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Ele disse que ele acabou não sabendo o nome do faxineiro, porque o faxineiro passava muito rápido, e ele acabou não sabendo o nome do faxineiro, mas agora ele está de alta, e ele estava em lágrimas, agradecendo a Deus pelo cuidado, pela presença e pelo amor do Senhor sobre a vida dele. Quando eu vi esse vídeo hoje, tocou muito meu coração, porque eu e você fomos chamados por Deus para agirmos como esse faxineiro. Eu e você fomos chamados por Deus nesse tempo em que as pessoas estão tão preocupadas, tão desesperadas, em que as pessoas estão correndo de um lado para o outro sem saber para onde ir. Eu e você fomos chamados por Deus para dar direção a esse mundo. Aquele faxineiro não estava reclamando porque ganhava pouco, não estava reclamando porque tinha que limpar tudo aquilo lá, pelo trabalho que ele estava fazendo, não estava reclamando por causa da indiferença que ele com certeza recebe de muita gente, do preconceito que muita gente tem contra ele. Ele estava naquele lugar tendo a certeza que Deus o colocou ali para ele ser instrumento de Deus, para ele ser instrumento de bênção. Na verdade, esse faxineiro é exatamente essa menina que nós lemos no texto. Ele é exatamente essa menina que nós lemos no texto. Porque essa menina é uma menina sem nome.
A Bíblia não fala o nome dessa menina. A Bíblia não fala de que família que essa menina era. Até porque não interessa, porque a glória dos homens ela nunca quis. Ela trabalhou ali no silêncio, como instrumento de Deus, no lugar onde ela estava. Ela foi instrumento de Deus. Uma menina sem nome, mas uma menina que foi tremenda e ousada, e que até hoje nós estamos falando a respeito do testemunho de ela ser instrumento de Deus. Assim como esse faxineiro no vídeo que foi passado para todos nós, nós não sabemos o nome dele, mas o testemunho dele, ele manifestou a glória do Senhor, e tem milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro hoje que estão dando glória a Deus por causa do testemunho desta pessoa. Da mesma maneira, da mesma forma, até hoje tem muita gente que está dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, por causa do testemunho desta menina sem nome. Esta menina que não aparece o nome dela e não aparece a família dela. Olha a situação dessa menina. Ela foi tomada da sua terra, ela foi levada como escrava e foi levada à força, porque ninguém é levado de boa vontade para ser escravo. Ela foi tirada à força, ela foi arrancada da sua família, foi arrancada da sua casa, da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos. De repente, a história dessa menina muda de modo terrível, e essa menina é levada para a Síria, e lá na Síria ela é comprada numa praça e ela é levada para a casa de Naamã, aonde ela vai trabalhar como escrava, para aquela senhora. Nós não sabemos que tipo de tratamento ela recebia lá, mas por melhores que fossem os tratamentos que ela estivesse recebendo, ela estava longe da sua família, ela estava longe da sua casa, ela estava longe dos seus sonhos, ela não tinha liberdade. A situação dessa menina era tudo para viver uma vida rancorosa, uma vida cheia de traumas, uma vida azeda, uma vida amarga. Tinha tudo para construir um caminho de rebeldia, um caminho de murmuração, um caminho de se levantar até mesmo contra Deus e dizer: Deus, por que o Senhor permitiu isso e tal? Mas não é isso que essa menina faz. O exemplo dela, o testemunho dela é algo extraordinário, que nos faz envergonhar, porque nós temos liberdade, porque nós temos possibilidade de usar hoje as nossas redes sociais, de usar hoje a nossa vida, os nossos relacionamentos, de usar hoje o nosso ambiente de trabalho e pregarmos o evangelho, levarmos o amor de Deus e conduzirmos o amor de Deus. E às vezes, meu irmão, minha irmã, a gente fica reclamando por tão pouca coisa. A gente fica murmurando diante de Deus por tão pouca coisa. Não é verdade? Pensa comigo. Pensa comigo se com você não tem sido assim. Por tão pouco a gente tem reclamado de Deus, a gente tem desistido de tudo. Quantas pessoas não desistem hoje do ministério, do chamado que receberam de Deus por conta de qualquer coisa? O exemplo dessa menina, meu irmão, minha irmã, me perdoe, mas o exemplo dessa menina é um tapa na cara de cada um de nós. O exemplo do faxineiro, no vídeo que eu comentei com vocês, que eu vou postar depois aqui no Facebook, na página da igreja, o vídeo, ele é um tapa na nossa cara. Porque Deus, ele nos chamou para sermos instrumentos de bênção aonde nós estamos. E esta menina, sem nome, ela foi um instrumento poderoso na mão de Deus. Ela estava na casa do seu Senhor, ela era serva naquele lugar, estava escrava naquele lugar, e de repente ela fica sabendo que o seu Senhor está doente. E ela se torna uma pessoa importante para a cura daquele homem. Ela podia dizer: não tem nada a ver comigo, eu sou escrava aqui. Não tem nada a ver comigo, eles nem olham para mim, eles não dão importância para a gente. Eu moro lá nos fundos, lá na coisa, sabe? Eu passo isso, passo aquilo. Poderia ter falado um monte de coisa, mas essa menina entendia que, acima de tudo, ela estava nessa terra servindo a Jesus. Ela estava nessa terra servindo a Deus. Ela estava nessa terra cumprindo uma missão, cumprindo um propósito, cumprindo um chamado. Ela não estava onde estava por acaso. E é isso que me vem aqui como um segundo pensamento. Primeiro, eu fico, assim, maravilhado com essa moça, porque mesmo passando por tanto revés, mesmo passando por tanta diversidade, mesmo tendo tido tantas perdas na sua vida, ela não se tornou uma pessoa ruim. Ela se tornou uma pessoa melhor. Mesmo passando por todas as perdas e as dificuldades e as maldades, ela não se tornou uma pessoa má.
ela não se tornou uma pessoa maléfica, ela se tornou uma pessoa abençoada. E é isso que eu digo para você, nós sempre damos aquilo que a gente tem. Se uma pessoa destila o veneno, destila o amargor, destila o mal, é porque é aquilo que ela tem dentro de si. Porque nós sempre vamos dar aquilo que nós temos. Não são as circunstâncias que nos moldam. Somos nós que temos que moldar as circunstâncias. Nós que somos povo de Deus, não é para a gente ser moldado pelas circunstâncias. Ah, se eu tenho, eu sou bom. Se as coisas são a meu favor, eu sou bom. Não é para a gente ser moldado pelas circunstâncias. É para a gente moldar as circunstâncias a partir daquilo que nós somos, a partir daquilo que nós temos dentro de nós. Sabe, tem muita gente pensando assim, eu poderia servir a Deus muito bom, muito bem, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse um dom, se eu tivesse talento, se eu tivesse oportunidade, se Deus me colocasse aqui, se Deus me colocasse ali, se Deus fizesse isso comigo, eu ia servir a Deus com toda a força. Meu irmão, o tempo de servir a Deus é aqui agora. Onde que essa menina serviu a Deus? Ela serviu a Deus de joelhos, servindo as pessoas, os seus senhores, na casa que ela estava. Ela serviu a Deus como escrava, numa situação completamente hostil, e uma situação completamente difícil para ela, mas ela serviu a Deus porque ela entendeu que o lugar onde ela estava era o lugar para servir a Deus. O lugar onde você está hoje é o lugar para você servir a Deus. As circunstâncias que você está hoje é o lugar próprio para você servir a Deus nesse dia, para você ser instrumento de Deus nesse dia. Não é para você deixar-se ser moldado pelas circunstâncias, é para você mudar essas circunstâncias a partir dessa palavra de Deus que tem dentro do teu coração, a partir desse chamado de Deus que você recebeu. Eu e você fomos tocados pelo poder de Deus, pela graça de Deus, para sermos instrumentos do Senhor, e esta menina é um exemplo para nós. Ela é um exemplo de ousadia. Exemplo de ousadia. Por que eu falo isso para você? Porque, imagina, naquela época, um escravo, uma escrava, ela não podia levantar os olhos para o seu senhor. Os escravos, naquela época, eles não podiam olhar para o seu senhor. Então, eles andavam sempre de cabeça baixa. Os escravos, eles não era permitido a eles falar. Eles não podiam conversar com os seus senhores. Eles não podiam olhar para os seus senhores, eles não podiam conversar com os seus senhores, eles não podiam ouvir ou mostrar que estavam ouvindo os assuntos da casa dos seus senhores. De modo que a atitude, entre aspas, correta que essa moça deveria ter enquanto escrava naquela casa, era permanecer em silêncio, era procurar não ouvir a respeito das questões de dentro daquela casa, e era não levantar os olhos para olhar para os seus senhores. Ela teria que ficar de cabeça baixa o tempo todo. Mas essa menina, ela é ousada, porque a palavra de Deus nos faz ser ousados. A palavra de Deus fez com que aquele faxineiro fosse ousado. E ele conversasse com aquele camarada que estava dentro dentro daquele quarto, naquele leito. A palavra de Deus nos chama para a gente ser ousados, para termos intrepidez no chamado que nós recebemos do Senhor. E se Deus te deu uma palavra, meu irmão, para você levar para alguém, vai e leva essa palavra. Se Deus te deu um chamado para você ir e fazer algo, vai e faça. Se Deus tem abençoado a tua vida e tem chamado você como instrumento dele, se posicione, meu irmão, tome uma postura, uma posição na sua vida e caminhe o seu caminho com Deus. Seja ousado. Essa menina, ela foi ousada. Ela não apenas mostrou para eles que ela estava ciente do que eles estavam conversando, do que estava acontecendo dentro de casa, dentro daquela casa, dentro daquele casarão, como ela também acabou opinando, dando a sua opinião. E é interessante, porque naquela época, o Naamã e o pessoal, eles tinham os seus deuses, eles tinham, né, os seus ídolos, eles tinham as suas crenças. Eles eram senhores. E, de repente, essa menina, ela vai com ousadia e com intrepidez. Ela chama a atenção e ela diz para sua senhora, olha, se o teu marido for lá aonde está o servo do Senhor, o teu marido, ele será curado. Olha que ousadia. Ela colocou até a vida dela em risco. Eu não estou exagerando, ela colocou a vida dela em risco. Mas ela foi ousada porque ela foi
tocada por Deus naquele momento para ser um instrumento de Deus. Deus está querendo chamar a igreja para a igreja ser ousada. A igreja precisa ser ousada. Eu lembro de uma história que eu ouvi uma vez, interessante, né? De um camarada que vinha dentro de uma van com um monte de criança da escola e ele ia subindo uma velocidade muito grande e alguém entrou, começou a dar sinais para ele parar. E ele estava atrasado, não prestou atenção, não queria nem saber e veio acelerando. E aquele homem, de toda forma, tentando fazer com que ele parasse. E quando ele foi se aproximando, aquele homem foi para o meio da rua. E ele desviou a van, e aquele homem ele foi para o lado que aquele cara estava dizendo, para, falando, mandando ele parar. E ele falou, meu, mas que cara louco aí na frente. Que cara louco, dá vontade de passar por cima. E quando ele chega em cima da hora, ele freia e as crianças se juntam tudo e tal, e todo mundo freia, todo mundo, certo? Segura e aquela van vai parando, para na frente daquele cara. E na hora que para, o motorista olha, põe a cabeça para fora do carro e diz, mas você é um louco, você na frente atrapalhando, você tá louco, rapaz, você tá louco. E aquele rapaz fala para o motorista, louco tá você, tem um buraco enorme ali na frente, e se você continuasse indo com essa van, você não ia conseguir parar, vocês iam cair no buraco, ia matar todas essas crianças aí. Certo? Às vezes as pessoas acham que é loucura, mas nós precisamos anunciar que as pessoas estão caminhando para o buraco. Eu e você precisamos anunciar, precisamos ter intrepidez, ousadia, entrar na frente e dizer a esse mundo que esse mundo precisa de Deus, que esse mundo precisa de Jesus. Aproveitar esse momento e dizer ao mundo inteiro que nós precisamos da graça de Deus e do poder de Deus e que nós precisamos voltar os nossos olhos para Jesus, porque Jesus de fato transforma a nossa vida e o nosso coração. Você está sendo chamado nesta noite, Deus está falando com você nessa noite, porque você foi chamado por Deus para uma obra, você foi chamado por Deus para um ministério. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da tua história? O que você está fazendo do teu chamado, meu irmão, minha irmã? O que você está fazendo do teu caminho? Deus chamou você, Ele separou você. Deus quer usar você poderosamente. Volta hoje mesmo para o ministério. Volta hoje mesmo para o chamado de Deus. Volte hoje mesmo para a igreja. Se não para a mesma comunidade que você estava, procura uma comunidade onde você possa servir a Deus, colocar o seu coração, a sua família diante de Deus. Pega a sua família e volta para a igreja. Volta para a casa de Deus, para onde você nunca deveria ter saído. Coloca o teu coração e a tua vida diante do Senhor. E seja ousado no falar, seja ousado como essa moça foi. Uma menina numa situação completamente adversa, mas uma menina que entendia que ela estava ali por um propósito. Ela estava ali por um propósito, ela tinha a intenção disso. Sabe quando você entende que Deus está no controle da sua vida e que você não está passando hoje o que você está passando por acaso? É porque Deus está querendo fazer alguma coisa na sua vida? Ou Deus está querendo fazer alguma coisa através da sua vida? Era essa a consciência, o entendimento que essa moça tinha e que fez toda a diferença. Olha que extraordinário. Era uma menina sem nome, com todas as dificuldades, mas uma menina que estava firme em Deus. Era uma menina ousada, porque ela correu riscos, mas ela não perdeu a oportunidade de falar do amor de Deus. E era também uma menina com fé. Uma menina com fé. Uma fé extraordinária. Ela chega a dizer para sua senhora, se o teu marido for lá e conversar com o homem de Deus e ele orar, o teu marido vai ser curado. Olha que ousadia, que fé. Olha que fé extraordinária. Uma fé extraordinária. E a fé dessa menina é algo exponencial, porque ela tem fé em Deus mesmo na adversidade. Tem gente que quando passa por aperto perde a fé em Deus. Mesmo nas dificuldades que ela estava vivendo, ela continuava crendo em Deus. Ela tinha fé em Deus e que Deus tinha um propósito para a vida dela. A fé em Deus que ela tinha levava ela a crer que ela não estava onde ela estava por acaso, mas Deus havia enviado ela lá por algum propósito. Isso é fé. Saber que você está onde você está por um propósito. Crer em Deus mesmo diante da adversidade que você está vivendo.
Ela também acreditava que Deus a protegeria. Ela podia ousar e podia falar, porque Deus ia proteger a vida dela. Quantas pessoas hoje amedrontadas não saem para fazer a missão que Deus chamou para fazer, porque estão com medo. Medo do que pode acontecer. Se Deus te chamou, Deus vai cuidar de você. Se é a vontade de Deus, Deus vai te proteger e vai te guardar em todo o caminho que você for. E a fé dessa menina de que Deus iria curar. Ela não falou assim, vai lá, leva o teu marido que ele vai orar e talvez Deus cure. Às vezes Deus cura. Não, ela disse, vai lá que o homem de Deus vai orar e o seu marido vai ser curado. Vai lá que ele vai ser curado. Isso é ousadia. Eu creio que a cura deste homem foi determinada na hora que essa menina falou. Não foi determinada na hora que o profeta orou. Porque o profeta fez o caminho mais fácil. Eu creio que Naamã foi curado na hora que este instrumento de Deus aqui, tão simples, mas tão importante, tão fundamental. Eu creio que Naamã foi curado na hora em que essa menina declarou essa palavra ao coração daquela mulher e ao coração daquele homem. Foi nesse momento que ele foi curado. Ele só foi lá tomar posse da cura, mas a cura aconteceu com a palavra que foi declarada sobre a vida dele por uma menina de fé, por uma menina temente a Deus. Eu creio que aquele homem que foi curado do coronavírus, dentro daquele quarto onde ele estava isolado, os médicos foram importantes, os remédios foram importantes, o tratamento foi importante, mas eu creio que a cura, ela se concretizou, ela se estabeleceu na vida daquele homem, através daquele faxineiro, através daquele homem. Tão importante, porque foi colocado por Deus ali, não foi colocado pelos homens, foi colocado por Deus. Da mesma forma que você, também colocado e colocada por Deus, como instrumento da graça do Senhor. Eu quero que você confie, que você creia em Deus, e que você saiba que Deus, ele separou você para ser instrumento da graça dele. Aonde você não está por acaso. Não veja as circunstâncias da tua vida como uma tragédia e um impedimento para você servir a Deus. Ao contrário, aproveite tudo como oportunidade para você testemunhar o poder e a graça do Senhor sobre a tua vida. Eu quero concluir a mensagem lembrando Atos capítulo 1, versículo 8. Quando foi Jesus que falou, foi o Senhor Jesus que falou. Atos capítulo 1, versículo 8. Antes de Jesus voltar para o Pai, Jesus falou assim para a igreja, para mim e para você. Lá, antes do povo receber o Espírito Santo, que hoje já habita em nós. Jesus diz assim, eu derramarei sobre vocês o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu derramarei poder sobre a vida de vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Deus derramou o poder do Espírito Santo na tua vida. Não é para você ser poderoso. Não é para você conquistar o mundo. Não é para você enriquecer. Não é para você prosperar. Se isso tudo vir, meu irmão, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Mas isso não é o fim, é o meio. São meios que Deus nos dá para a gente ser instrumento dele. Se Deus prosperar o teu caminho e a tua vida, amém. Se Deus te der uma empresa maior, amém. Se Deus te der um trabalho para você ganhar muito bem, amém. Se Deus te der recursos infinitos, amém. Deus te abençoe e te prospere. Eu abençoo a tua vida e quero que você prospere em nome do Senhor Jesus. Quero que a prosperidade e a bênção do Senhor venha sobre a tua vida e sobre a tua casa. E que você seja próspero como nunca imaginou na sua vida. Eu oro a Deus e abençoo a tua vida em nome de Jesus. Só que eu digo para você, meu irmão, isso daí não é fim. Isso aí é meio. Sabe qual que é a finalidade da sua vida? Sabe qual que é o propósito da sua vida? Proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este é o teu propósito. O propósito de cada um de nós é levar o amor de Deus.
é que os teus funcionários sejam impactados pelo teu testemunho e pela tua vida com Deus e pela maneira que você os abençoa. É que os teus patrões fiquem impactados com o teu temor a Deus, com o teu serviço a Deus, com o teu testemunho, com a excelência da maneira que você faz tudo que você faz. Você foi chamado como instrumento de Deus, com o propósito de levar a palavra de Deus, para que cada pessoa seja impactada pela palavra de Deus que é expressa na tua vida. Muitas pessoas não leem a Bíblia. Seja você a Bíblia que as pessoas possam ler. Transforme você mesmo na Bíblia, na palavra de Deus. Seja você a palavra de Deus que as pessoas vão ler. A ponto de alguém algum dia dizer, sabe qual foi a primeira Bíblia que eu li? Foi a tua vida, foi o teu testemunho, foi o teu jeito de andar, foi o teu jeito de viver. A primeira Bíblia que Naamã leu foi a vida daquela menina, que transformou a vida dele. Transformou a vida dele. Eu louvo a Deus pela vida de pessoas que são como essa menina sem nome, pela vida de pessoas que são como a desse faxineiro, que foi instrumento de Deus na vida desse homem. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque você foi chamado e chamada por Deus. E se você está ouvindo essa palavra, Deus estava querendo falar exatamente sobre isso com você. Se você não pegou toda essa palavra, quando terminarmos aqui, você volta, assiste tudo. Recebe essa palavra em nome de Jesus, porque Deus está falando com você. É você que Ele está separando para o ministério. É você que Ele quer usar nesse momento tão sensível da humanidade. É a tua vida. Deus quer despertar você para que você seja como aquela menina sem nome. Enquanto muitas pessoas estão procurando o trono, essa menina se tornou muito maior do que muitos reis de Israel, porque ela estava ali servindo aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Ela estava onde ela estava, servindo o seu Deus. E eu convido você também para servir ao teu Deus, ao nosso Senhor. Sirva ao nosso Senhor Jesus Cristo com todo o teu coração e com toda a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, entregando ao Senhor toda a nossa vida. E essa entrega a gente tem que fazer todo dia, né? Essa entrega a gente não pode fazer de uma vez só. Eu creio que conforme a gente vai caminhando com Deus, vai surgindo a necessidade da gente entregar alguma coisa a mais para o Senhor, entregar algo a mais do nosso coração, da nossa vida. Deus ama a sua vida. Deus tem um propósito para você. Nós não merecemos, não somos dignos do amor de Deus, da graça do Senhor. Nós não estamos aqui porque nós merecemos. Nós não estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor porque somos melhores do que ninguém. Simplesmente Deus nos chamou para que possamos ajudá-lo a levar a palavra dele em todo lugar, a permitir que o nosso coração e a nossa vida sejam movidos pelo Espírito Santo, a levar o amor de Deus em toda a terra. Eu convido você para uma entrega total. Entregar o teu coração para o Senhor todo dia. E dizer, Deus, me usa hoje no ponto de ônibus, me usa no escritório, me usa, Senhor Deus, na pia, me usa, Senhor Deus, no elevador, me usa no corredor, me usa, Senhor Deus, na rua, me usa, Senhor Deus, aqui na rede social, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Me usa, Deus. Me usa para a tua honra e para a tua glória, Deus. Porque o único motivo, Senhor Deus, de nós estarmos aqui é levarmos o teu reino ao maior número de pessoas que nós pudermos. Nós podemos, meu irmão, e eu estou com você, e eu quero caminhar com você. E eu quero aprender de Deus, e eu quero aprender com você, quero que a gente cresça junto. E que a gente toque essa terra com o poder de Deus e com a graça do Senhor. Não pode ficar do mesmo tamanho. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que crescer, tem que produzir frutos. Eu sei que o Senhor está nos podando para que a gente produza mais ainda. Que a nossa vida e que o nosso caminho seja para a honra e para a glória do Senhor.
Eu convido você, leve o teu chamado a sério. Leve Deus a sério. Proclame o nome de Deus a partir da tua casa e onde você estiver. Você é aquela menina sem nome que Deus colocou em tantos lugares. Você é aquele faxineiro que Deus colocou naquele hospital. Um homem abençoadíssimo, talvez o mais importante daquele hospital. Não reconhecido pelos homens, mas aplaudido por todo o céu, aplaudido por todos os anjos, porque está cumprindo o propósito do Pai. Cumpra o propósito do Pai, porque você foi separado para isso. Não tenha medo. O Senhor está indo à tua frente, Ele te protegerá e te conduzirá, e te dará vitória em todo o caminho que você caminhar. Feche os teus olhos, vamos orar. Feche os teus olhos nesse momento, vamos estar orando. Vou pedir para que todos fechem os olhos, aonde você está com a tua família, se você estiver com a tua esposa, eu vou pedir para vocês estarem juntos. Pegue na mão dela, se você estiver com os teus filhos, se vocês puderem fazer isso, é muito importante que a gente faça isso. É muito importante que a gente quebre o gelo dentro de casa, aquilo que nos impede de vivermos em torno da palavra e do reino de Deus, e experimentarmos juntos o reino de Deus como família. Deus, derrama o teu amor sobre este lugar, Pai. Toca, Deus, com o teu poder e com a tua graça, Pai. Eu estou, Senhor Deus, diante de servos e servas do Senhor, Pai. Nós somos, Senhor Deus, aquela menina sem nome. Nós somos aquele faxineiro. Nós somos, Senhor Deus, aquelas pessoas que foram separadas pelo Senhor para anunciarmos as boas novas do Senhor, até que o Senhor volte para buscar a sua igreja. O Senhor tem nos enviado, Pai, às casas dos Naamãs. O Senhor tem nos enviado, Senhor Deus, aos corredores, Senhor Deus, deste mundo, Pai, doente. Pessoas, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, adoecidas, Pai. E o Senhor tem nos enviado pelos corredores, Senhor Deus, fazendo a faxina, limpando. Mas não limpando, Deus, somente o chão, Pai. Limpando a alma, limpando o coração, limpando a vida, Pai. Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor use poderosamente a vida de cada pessoa que está aqui, Deus. A vida de cada família, Deus, que está reunida aqui junto, Senhor. Abençoe, Deus, este casamento. Abençoe esta família com os filhos. Abençoe esta casa. Derrama o teu Espírito Santo sobre este lar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ministra o teu poder, Deus, nesta casa hoje, em nome de Jesus, Pai. Quebranta, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós nos entregamos a Ti, Pai, totalmente, novamente. Pai, entregamos totalmente a nossa vida ao Senhor, Pai. Eu peço em nome de Jesus, Pai. Quebranta o nosso coração, Pai. Torna-nos sensíveis ao Senhor. Derrama o Teu Espírito, o Teu poder sobre nós. Queremos ver, Senhor Deus, aquela chama ardendo em nosso coração de novo, Pai. Aquela vontade, Pai, de sair pelas ruas, proclamando o Teu reino, anunciando a Tua palavra, vivendo o Teu evangelho, celebrando ao Senhor todo dia. Nos ajuda, Pai. Quebranta o nosso coração, Pai. Transforma a nossa vida. Move cada um, Pai, que está aqui. Não existe vítimas aqui, Senhor. Aqui existem soldados. Aqui existem herdeiros. Aqui existem seguidores de Jesus, discípulos de Cristo. Aqui existem, Senhor Deus, os proclamadores do Teu reino, Pai. Aqueles que foram levantados pelo Senhor para anunciar, Pai, o Teu reino. Usa, Pai, cada um poderosamente, Pai. Abençoe, Deus, e transforma-nos. Nós pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Vá movendo o nosso coração e nos moldando e nos ajudando, Pai, a seguirmos a Tua vontade e cumprirmos os Teus propósitos. Obrigado, Deus, por esta noite e pela vida de cada um que está aqui, Pai. Toca com a Tua unção. Se tem alguém doente, Pai, traz a Tua cura. Todos os pedidos que foram colocados aqui, Pai, nos comentários, pedidos de oração, nós abençoamos todas as pessoas, Pai. E pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja olhando cada pedido e cumprindo, Deus, os Teus propósitos na vida, Senhor Deus, de cada pessoa, Pai,
Que o Senhor haja poderosamente, como o Senhor agiu na vida de Naamã, sobre a vida de cada pessoa que foi citada aqui, Pai, no nosso tempo de oração dos nossos comentários, Pai. Abençoe, Deus, todas as pessoas que estão precisando nesta casa. Deus, todas as pessoas que estão precisando. Nós abençoamos com o teu poder e com a tua graça, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Recebe a porção do Espírito Santo, a graça do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tá bom? Nós te abençoamos com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus, sobre toda a tua família, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Quando eu digo tua família, eu falo os que estão dentro da tua casa e os que estão em outro lugar, tá bom? De repente tem gente da tua família que está morando em outro lugar, Deus está abençoando da mesma maneira. Se você ainda não compartilhou, compartilhe, continue indicando essa ministração para outras pessoas que Deus colocou no teu coração e até amanhã, às 7 horas da manhã, nós estaremos juntos aqui. Um abraço no coração de vocês, fica com Deus e muito obrigado pela tua presença e por podermos caminharmos juntos na presença do nosso Deus.